Bom, pessoal, então o que eu vim aqui fazer hoje com vocês é toda aquela questão da aula de C. A gente teve uma inicialização de C, o professor descreveu um algoritmo e ele ficou de disponibilizar de alguma forma, não conseguiu. Então eu estou aqui para disponibilizar para vocês. Então, primeiramente eu vou localizar o meu dev. Estou usando o portável, tá? Baixei do link que ele deu, que foi lá do site da Orwell, a versão Orwell. Vou abrir aqui o meu dev C++, tá? E vou abrir um arquivo novo aqui, inclui as bibliotecas que a gente já sabe que tem, tá? Então, include, para incluir as bibliotecas, stdio.code e conio.code. Então, int.main, onde fecha parênteses, tá? Interessante, pessoal, quando você abre um desses caracteres, você abre o parêntese ou você abre as chaves, automaticamente ele já fecha. E aqui na chave, como você viu, né, quando você dá um enter, automaticamente ele já alinha, certo? Então aqui de início dá pra gente já salvar o nosso arquivo em algum lugar. Eu não vou salvar dentro da pasta exercícios, que é uma pasta que eu tenho aqui, os meus exercícios. Eu vou salvar direto na minha pasta do Dropbox, para poder compartilhar com vocês, tá? Vou criar uma nova pasta aqui, compartilhada, tá? Aqui eu vou colocar uma pasta chamada C, tá? E aqui eu vou colocar, lembrando, tá, o tipo do arquivo é C, tá bom? E aí ele fez um algoritmo chamado média. Então, pessoal, a gente começa com solicitando os dados, certo? Estou fazendo no mesmo segmento que ele fez as aulas. Então, printf, para escrever na tela, seria equivalente ao comando escreva. Então aqui digite a primeira nota. E é isso aqui, questão de alinhamento, 2 pontos, vai ser o critério. Então leia primeira nota, né, que seria a nota 1, que tem o seu tipo real, tá? Não pode esquecer de porcentagem. E o i, esse i foi uma questão assim na sala que eu até debati com outro colega, que seria a questão de que, bem, para mim é o seguinte, bem mais fácil de interpretar. Vai lá, pega o dado que está como float, né, ou real, e o valor dele, que é o valor da variável. Então o i para mim aqui funciona como i mesmo. Então vamos declarar essas variáveis aqui, que são do tipo float, tá? Fazer assim para ficar mais destacado. Float nota 1, nota 2, tá? Tipo float, como a gente viu lá na aula, a gente não precisa setar 0 nele. Por algum motivo, automaticamente ele já seta isso. Bom, eu posso colocar a variável média ou não. Eu posso fazer na hora de dar o printf final. Se eu quiser, eu posso fazer o cálculo direto dentro do printf, tá? Então digite a primeira nota, digite a segunda nota, né, que vai ser nota 2. Aqui eu vou fazer média é igual a nota 1 mais nota 2
dividido por 2. Gente, é o seguinte, em algoritmo a gente viu que a gente podia colocar os símbolos um atrás do outro, lembrando que esses símbolos são para funções opostas. Por exemplo, se você usa um mais e um menos, o programa já sabe que é para fazer a primeira adição e depois a subtração. Nesse caso isso não funciona, porque eu tenho uma divisão, então eu somo primeiro, divido depois, e aqui eu vou mostrar o meu resultado, tá? Diferente do que a gente viu lá em algoritmo, né? A gente vai dizer que a média é... E aí como é que a gente vai? A gente vai colocar aqui o dado que a gente quer, 0.2, aliás, não tem o 0, tá? Ponto 2, para mim definir que eu só quero duas casas decimais. O tipo de dados float, né? E quem é esse dado? Esse dado é a média, é isso? Então, o get é usado para parar, é isso? Então, inclusive uma dúvida que surgiu na sala, né? Professor, mas se o get é para pegar uma variável, o que é que o get está fazendo aqui, né? O papel do get não é esse. Então, assim, o get, se a gente for separar ele, né, a gente, bem aqui no meio a gente tem get, né, get, é de pegar, e ch seria o caractere abreviado, a palavra char abreviada. Então, get, né, pegar caractere, a função seria essa. Pegar esse caractere e jogar aonde? Se a gente tivesse uma variável, a gente jogaria nela. Bom, mas vamos ver isso funcionando. Vamos ver se está tudo certo, né? Primeiro um F9. Espera aí, calma. Então a gente pressiona aqui F9, né? Mas nesse caso eu estou usando um programa para gravar a tela, e esse programa ele não permite que eu use atalhos em outros programas. Então eu vou compilar por aqui mesmo. Compilando, meu código está correto, e vamos ver aqui se ele está rodando normal, né? Então vocês estão vendo aí essa caixa preta estranha, mas isso é porque eu estou usando um dark aí, tem nada a ver com o tema, tá, gente? Eu só mudei a cor da janela do meu vídeo. Mas vamos ao que interessa. O aluno teve a primeira nota 8, vou digitar um enter, ele pede a segunda nota. Vou dizer que a segunda nota do aluno foi 6. Então tá na cara que a média seria 7, tá? Média 7.0. Aqui ele vai dizer processo com retorno valor 13, processo terminado, né? Saindo do processo com valor retorno 13. Esse 13 aí, para quem não sabe, seria o hashtag 13 no código ASCII, que é equivalente à tecla Enter, né? Então, o processo foi terminado com retorno valor 13. Vamos dar um outro exemplo aqui. Se eu tivesse uma outra tecla ao invés de Enter, tá? Média 7, média 8, média 7,5, e aí eu vou digitar um espaço, que justamente é o hashtag 32, a tabela ASCII. Então, o get, ele faz mais ou menos esse trabalho de pegar essa tecla, só que nesse caso ele não guardaria esse número, né? Hashtag 32. Ele guardaria, sei lá, space, não sei, a gente não viu isso aí ainda. Vamos ao que interessa. Lixo de memória. Bem, de resumo, galera, antes de qualquer coisa, a questão que o professor falou foi essa aí, né? E aí eu também poderia fazer esse médio da seguinte forma. Só para que vocês possam enxergar os dois valores, eu vou colocar aqui nota 1 mais nota 2 dividido por 2, tá? Eu creio que essa sintaxe aqui esteja correta. Aqui está dizendo que está tudo certo. Vamos ver lá na hora de executar, né? Nota 7, nota 8, 7,5, 7,5, né?
A média é 7,5. Tá, então saiu colado. Essa questão de estar colado é que eu não posso dar dois printfs ao mesmo tempo. Eu preciso dar aqui um contra barra N, que é para ele pular uma linha. Tá bom? Então, estou salvando aqui, né? Vou compilar de novo para vocês verem o efeito da quebra de linha. Nota 8, nota 9, 8,5, né? E aí, como eu tenho dois printfs, eu não tenho nenhuma ação entre eles dois, ele já é exibido direto. Bem, então, assim como o professor fez, eu vou demonstrar aqui também, não nesse exemplo mais, tá? Eu vou guardar esse exemplo e vou criar um outro aqui, tá? Pra gente mostrar aqui, a questão do lixo, né? Tem uma variável chamada lixo, e toda vez que você usa um int, tá? Toda vez que você usa um int, nem se preocupa, vai ter lixo na memória com certeza. Isso. Eu vou nem fazer assim, eu vou colocar aqui direto, lixo. Certo? Não sei se assim vai funcionar. Deixa eu salvar aqui. Colocar lá também. Colocar aqui, lixo, memória. Tá? E vou deixar lá compartilhado para vocês também. Acho que isso aqui não vai funcionar. Tá faltando biblioteca, né? Mas tá dizendo que cuidado, né? A declaração está incompleta. O printf tá faltando alguma coisa. Então aqui é justamente o fato do int, né? Ele ser representado por porcentagem D ou porcentagem I. Para mim, eu fiz estava executando os exercícios agora à tarde. Você viu que deu um erro fatal aqui, né? Tem que ter uma vírgula aqui, tá? Estava executando uns exercícios hoje à tarde de algoritmo e eu vi que usar o porcentagem D e porcentagem I tem diferença sim. Eu não sei até onde, né? Mas vamos ver isso aí com o professor lá na frente. Então, enable por default, printf, vamos ver se ele executa. Tá dizendo cuidado ali, ó. E você vê que tem um lixo de memória aqui, 44. Eu não sei de onde vem esse lixo de memória. Esse aqui, você viu que ele parou porque era o final do programa, mas aí se eu quiser dar um get aqui, e ele para antes mesmo de qualquer situação. O get aqui, ele vai ter essa função. Ó, tá vendo? 44, o get faz esperar eu pressionar a tecla do teclado. Então esse 44 aí é um lixo de memória, tá? Vocês vão ver aqui que eu vou setar lixo como 0. E agora a variável vai estar de fato zerada, tá? Olha lá, 0, tá bom? Então eu vou tirar a setagem dela de novo. Vou rodar aqui e deu 44 de novo. Não me perguntem por que o valor mesmo, eu não sei. Deixa eu colocar aqui lixeira. Eu não sei se o lixo de memória da variável tem alguma coisa a ver com o tamanho do nome da variável que você dá. Então 44 do mesmo jeito. Então quer dizer, ele está setando um número que a gente não sabe de onde vem, que é o que? Porque toda vez que o computador é utilizado, ele não vai, para quem já teve aula de hardware, sabe que quem fez algum curso de manutenção, eu creio que deva ter visto que o HD, ele não guarda um arquivo num canto só, né? Ele sai espalhando nas trilhas. Toda vez que você solicita que um arquivo do Word, por exemplo, seja aberto, o HD ele faz um trabalho de junta, né? Ele junta as partes desse arquivo e mostra para você. Então para você é um arquivo só, mas para o HD não. Então a mesma coisa ocorre com a memória. A memória ela é utilizada em vários endereços, né, pelo computador. O processador faz essas requisições de endereço, e na hora que você pede para ele separar lá um local, né, ele diz, ó, cara, é o seguinte, eu quero uma variável, eu quero um espaço aqui de memória. Ele diz, ó, teu espaço é esse aqui, sei lá, 2F
35D alguma coisa, né? Mais ou menos assim que estão os endereços de memória. Então você não vai decorar isso. Para isso existem as variáveis. Então quando você seta uma variável, você nada mais está fazendo do que dando um apelido a um endereço de memória, que pode ter ou não alguma coisa lá. Só para vocês verem a questão do exemplo float, eu vou colocar aqui o tipo float, tá? Vou colocar o F aqui, que é necessário para o tipo float, e vocês vão ver que ele vai estar zerado sem eu zerar. Não sei exatamente o que é, professor Alex ficou de verificar isso aí, mas é isso. Toda vez que você declarar uma variável int, é importante que você sete o valor para não acontecer isso aqui, ó. Tá bom? Bem, pessoal, meu maior compromisso com vocês era mostrar mesmo a questão dos exemplos do professor, né? Então tá aí para vocês, né, a questão aí do código que ele fez na última aula, tá? Aí a variável lixo e aliás, o algoritmo lixo, o algoritmo média, tá? Para vocês aí darem uma estudada e verificarem como é que estão as coisas. Dúvida que eu tive é que você não pode escrever nada dando enter, tá? Tem que ser tudo na linha reta. Por maior que seja o teu código, tem que estar tudo em linha reta. Por exemplo, printf do tamanho do mundo, como eu fiz hoje. Eu fiz um exercício de algoritmo, que era aquela questão lá das placas dos carros, e se eu não me engano foi ali que eu dei uma enxugada num código que a gente fez, e o printf ficou com uma linha enorme, tá? Mas é isso aí, não pode escrever dando enter, tá? Tem que ser em linha reta. E aqui, como vocês viram, tanto faz eu usar assim, né, como eu fazer dessa forma aqui direto. Se eu escolhesse optar por essa forma aqui, eu não ia precisar disso, nem ia precisar disso, tá? Vocês vão ver que se eu fizer isso aqui, ele vai rodar normalmente. Então, de resumo, é isso aí, tá? E estamos aí para o que der e vier. Até a próxima, tá? O link do arquivo vai estar na descrição do vídeo. É isso aí, abraço. Fui.